Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. E se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Compartilhar o vídeo é importante porque você faz com que a mensagem espírita alcance um número maior de pessoas, né? E ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje nós vamos falar da importância de vigiar e orar, né? Todo mundo já escutou essa expressão, não é verdade? É preciso vigiar e orar, né? De onde que surgiu isso? Está lá em Mateus 26, né? Quando narra ali que Jesus se retira para orar depois da ceia, né? Ele se dirige ali para um lugar ali chamado Getsemane. E Jesus foi com dois discípulos, né? É, foi com todos os seus discípulos, na verdade. E falou: Ó, sente-se aqui que enquanto eu vou ali orar. Quando ele fala isso, ele leva Pedro e os dois filhos de Zebedeu, né? Tiago e João. E Jesus ali começa a ficar um pouco angustiado, né? Se entristecer, né? E ele vira para esses três e fala assim: Olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Aí Jesus vai um pouco mais adiante ali, né? Se prostra com o rosto no chão e ora, né? Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E depois, né, ele volta para os discípulos ali e o que, que ele encontra? Os três dormindo, né? E ele fala: Ai, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Ele perguntou para o Pedro, né? E aí Jesus fala essa expressão: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Gente, o caminho para a evolução espiritual, ele está traçado. Mas os apelos do mundo material, eles são enormes, né? Por isso a necessidade da vigilância. E o que é vigiar? Vigiar é você observar com atenção, você estar atento, né? Os discípulos ali até queriam ficar despertos, né? Mas eles caíram na tentação do sono, né? Porque eles estavam com os olhos pesados, né? Depois daquela ceia lá, estavam com os olhos pesados e aí caíram na tentação do sono. Agora, o vigiar no contexto espiritual é muito mais que isso, né? O vigiar no contexto espiritual, ele diz respeito à necessidade de nós tomarmos precauções para sustentarmos no nosso dia a dia o equilíbrio, a lucidez, né? Para que nós percebamos os acontecimentos da vida além das aparências superficiais, para que nós percebamos a verdade, né? Por que que isso é importante? Porque enxergando realmente aquilo que acontece ao nosso redor, nós podemos tomar decisões mais acertadas, né? Mais conscientes. E qual o problema da tentação nisso, né? Porque o que é tentação? Tentação é aquele impulso que você tem para praticar alguma coisa que é censurável, né? O que não é recomendável, né? Se a gente olhar no dicionário, está lá assim: impulso íntimo dirigido para o pecado, originado dos instintos inferiores ou da malignidade do tentador, né? Então, a tentação e o pecado estão ali juntos, né? Porque o que é o pecado? É uma transgressão da lei, né? Pode ser dessa lei, do preceito religioso, de qualquer regra. Então, na realidade, a tentação, que é esse desejo mais intenso, ele sempre tem origem em nós, né? Muito embora a tentação ela pode ser estimulada por fora de nós, exteriormente, né? André Luiz, lá no livro Ação e Reação, ele fala que cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que trai, né? O marido ou a mulher ali que trai, né? Fala assim: ah, eu caí na tentação. Mas essa tentação já estava dentro de você, você já estava alimentando isso. Como que se alimenta isso? Olhando a mulher alheia, né? Não é admirando a beleza, é olhando, cobiçando, desejando. Você está alimentando a tentação, aí na hora que ela aparece na sua frente, você não tem força, né?
Emmanuel diz no livro Caminho, Verdade e Vida exatamente isso. Olha, ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, né? Aqueles desejos, aquelas necessidades, anseios mais inferiores. Né? Porque se o mal vem de fora, ele só se concretiza e persevera se a gente se afiniza com ele, se a gente entra em sintonia com ele na intimidade do nosso coração. Claro que todo ser humano, gente, possui anseios, possui desejos, necessidades, né? Agora, desejo é uma coisa e vontade é outra, tá? A mente, ela cria a nossa realidade, ela é o espelho da nossa vida. Então, o nosso pensamento é que cria a vida que nós queremos, não é verdade? Então, se o pensamento cria a vida que eu quero, o meu esforço evolutivo tem que ser no sentido de dominar aquilo que a gente pensa, né? É, o Emmanuel faz uma comparação interessante no livro Pensamento e Vida, que ele fala que a nossa mente é igual se fosse um escritório, né? Tem ali os departamentos. Tem o departamento do desejo. O desejo é aquele que opera os propósitos, as aspirações. O departamento da inteligência, né? Que vai ampliando ali os patrimônios da evolução da cultura. O departamento da imaginação, né, que amealha, ele junta as riquezas do ideal e da sensibilidade, o departamento da memória, que arquiva as nossas experiências, e diversos outros departamentos, né, que vão definir ali os investimentos da nossa alma. Mas, acima de todos esses departamentos, né, tem o gabinete da vontade. A vontade está acima. Vontade não é desejo, né? A vontade é a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da ação mental. Então, isso faz com que a gente clareie essa diferença entre o desejo, que é o querer, o aspirar, e a vontade, porque a vontade é uma faculdade do homem de querer e escolher livremente com determinação e firmeza, né? É a força, o motorzinho interior que nos impulsiona à realização, ao progresso. Né? Quando a gente move a nossa intenção a gente move o nosso querer na intenção de realizar esses anseios, essas necessidades, a gente se sente gratificado, né? Então, nós movemos a nossa vontade na intenção de conseguir a gratificação para as nossas diversas aspirações. E é isso que nos impulsiona ao desenvolvimento pessoal, né? A superação de obstáculos, a obtenção de bem-estar. Só que nem sempre a gente consegue direcionar essa nossa busca por realizar os nossos desejos, né? A gente direciona bem. Né? Quando eu estou em desequilíbrio, quando eu guardo em mim emoções e sentimentos inferiores, quando eu deixo meu pensamento correr livre, sem disciplina, né? Quando eu faço aquilo que é errado, quando eu faço aquilo que não é justo, eu não estou direcionando bem a minha vontade. Né? E, gente, emoção e sentimento também são duas coisas diferentes, né? Embora pareça a mesma coisa, mas não é. Emoção é essa reação imediata que a gente tem, instintiva, né, a um estímulo ambiental. É uma resposta neural. Emoção pode ser raiva, medo, alegria, tristeza. Agora, o sentimento não. O sentimento ele tem um alto grau de componente cognitivo, de percepção, de avaliação de alguma coisa, né? Tanto é assim que eu consigo esconder, eu consigo disfarçar meu sentimento, mas eu não consigo disfarçar minha emoção, né? Então, sentimento pode ser amor, culpa, ódio, felicidade. Emoção é passageira, porque é uma reação. Sentimento é duradouro, porque é uma construção, né? E a gente tem que ter cuidado, porque a emoção pode gerar um sentimento, mas o sentimento vai obrigatoriamente gerar uma ideia, um pensamento. E o pensamento vai criar as ações, né? O falar e o agir. Então, toda vez que eu ajo em desequilíbrio, né, e que eu vou alimentando coisas ruins dentro de mim, eu corro o risco de cair na tentação por invigilância, né? Vocês lembram da questão lá na passagem de Mateus 18, que Jesus fala da questão do escândalo, né? Jesus estava ali sentado com os discípulos, né? E eles chegam ali e perguntam para Jesus: qual é o maior no reino dos céus? Aí Jesus chama uma criança, né? Vem cá, menino, né? Põe o menino ali no meio deles e fala assim: olha, em verdade vos digo
que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus, né? Então, menino, criança é sinônimo de humildade, de simplicidade, né? A criança é leve nas atitudes, ela é verdadeira, ela não tem preocupação em demasia, ela vive ali um dia por vez, né? A criança ainda não teve tempo de se submeter aos vícios da vida adulta, né? Então, aquele que se tornar humilde, Jesus diz, como este menino, esse é o maior do reino dos céus. E qualquer um que receber em meu nome um menino, tal como este a mim me recebe. Mas olha a advertência de Jesus. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, né? E se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos de Jesus, porque é mistério, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, né? Jesus ainda complementa assim: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo do inferno, no fogo eterno, né? O que tem escândalo a ver com vigilância? Absolutamente tudo. Porque geralmente a minha vigilância é que faz com que eu seja motivo de escândalo. Né? E se não sou eu o motivo de escândalo, a minha vigilância, por vezes, me faz comungar e até defender o escândalo trazido pelo outro. Vejam a que ponto a nossa invigilância chega, né? Pela minha preguiça em utilizar a minha capacidade de raciocinar, que é um dom dado por Deus, eu tomo atitudes e me afinizo ali com o escândalo, né? Então, o que eu tenho que vigiar? Vamos considerar que a evolução ela é uma lei criada por Deus, né? E é verdade. Quando a gente está num planeta como o nosso, inferior, de provas e expiações, é que a gente se torna consciente das necessidades das lutas que nós devemos empreender para nos libertarmos do fardo pesado da ignorância em que nós nos encontramos. Né? Então, vamos considerar também que quando a gente reencarna, a gente traz conosco a bagagem das experiências que nós já vivemos, né? E que nós trazemos ali por intuição, né? A consciência das necessidades evolutivas que nós temos. E aí é que nós nos vemos diante das lutas contra os nossos instintos inferiores. Lembram que Jesus falou? Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. É para eu sair aí com uma espada em punho, dando espadada nos outros? Não, gente. A espada é a espada do conhecimento, da verdade, a espada do bom combate, que eu travo comigo mesmo contra as minhas más inclinações. Né? Como é que eu vou entrar nessa luta, então? Que armas eu vou usar nesse combate? Né? A primeira arma é a vigilância. Quem não aprendeu a vigiar vai continuar caindo nas mesmas tentações, nos mesmos erros. E como a gente gosta de cair no mesmo erro, né? É falta de vigilância. Então, vigiar é a nossa primeira defesa, né? Na batalha que eu devo travar comigo mesmo, para que eu me melhore. Então, eu tenho que me policiar nas minhas experiências, para que eu não caia diante das investidas do mal, né? Desse mal que deturpa, da ignorância que desestimula, da sombra que entristece. Eu preciso vigiar meus sentimentos, pensamentos, palavras e atos. Vigiar o sentimento é a primeira coisa que nós temos que fazer, né? Porque vigiando o meu sentimento, meus pensamentos tomam outro rumo, o meu falar fica mais equilibrado, os meus atos ficam pacificados, né? Pelo sentimento e pensamento mais saudável. Vigilância, gente, é força que constrói em nós, no nosso espírito, as boas tendências. O vigiar e orar que Jesus nos adverte é um alerta muito oportuno que envolve a razão e o sentimento de cada um de nós. Né? Por que a razão? A razão, porque a faculdade de raciocinar, apreender, compreender, ponderar, julgar, né?
É através dessa faculdade de raciocinar que a gente se conscientiza das nossas predisposições íntimas. E o sentimento, porque é ele que nos ajuda a estabelecer, através da prece, da oração, uma sintonia mais intensa com Deus e com o plano espiritual superior. Né? Desse modo, a gente se fortalece moralmente perante as dúvidas e os conflitos que nós vivenciamos. Por isso, Jesus disse nessa ordem: vigiai e orai. Né? É preciso aprender a vigiar para que a nossa oração seja realmente efetiva, encontre eco, né, na espiritualidade superior. Vamos aprender, gente, a vigiar para que a nossa oração seja muito mais eficaz. Né? Eu quero deixar aqui para vocês um pequeno poema do João de Deus, está no livro Relicário de Luz, né? Psicografia do nosso querido Chico Xavier, um poema que tem o título de Ora e Vigia. E João de Deus vai dizer assim: ora e vigia, não cesses teu combate à tentação. No templo de nossas preces, guardamos o coração. Ora e vigia, trabalha na rota de teu dever. A vida é a nossa batalha. Foge ao repouso e ao prazer. Ora e vigia, sublima o teu amor fraternal. O bem que não desanima é a vitória contra o mal. Vigia orando, vigia dando ação aos dias teus. Serviço de cada dia é bênção da luz de Deus. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima.